A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 17 de dezembro, recordamos hoje a Beata Matilde do Sagrado Coração e São José Maniete, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história da Beata Matilde. Como em muitos casos, uma vocação forte, límpida, entusiasmada, contrasta com um pai que sonha para a própria filha um bom partido. Mas a fundadora da Congregação das Filhas de Maria, Mãe da Igreja, educada desde pequena na fé católica, muito jovem havia decidido a se dedicar inteiramente a Nosso Senhor. Vamos conhecer a sua história. Matilde Teles Robles nasceu em Robledilo de la Vera, nas proximidades de Cáceres, na Espanha, no dia 30 de maio de 1841. Um dia de plenitude primaveril, inundado pela luz da solenidade litúrgica de Pentecoste. No dia seguinte, ela recebeu o batismo na igreja paroquial. Matilde era a segunda dos 4 filhos de Félix Teles Gomes e de sua esposa Basileia Robles Ruiz, no mês de novembro de 1841. Devido à profissão de escrivão do pai, a família se estabeleceu em Salamanca, cidade importante pela sua indústria têxtil. A mãe de Matilde era o centro do lar. Desde muito pequenos, seus 4 filhos eram ensinados a amar a Deus e a ficarem atentos às necessidades do próximo. O pai também era um bom cristão, mas sendo um notário famoso, desejava uma vida social brilhante para seus filhos e ficou desiludido quando muito cedo sua filha manifestou claros sinais de vocação religiosa. E como esta vocação não diminuiu com o passar dos anos, ele passou o ataque cronometrando o tempo que ela passava na igreja e obrigando a frequentar a sociedade. Obedecendo ela, se ardonava e participava da vida social, encantando a todos com sua graça juvenil. Mas mesmo assim, a sua inclinação pelas coisas de Deus é clara, e o senhor Félix, vencido pela constância da filha, deixa em liberdade para seguir o caminho por ela escolhido. A jovem se entregou a um apostolado intenso, preside as Filhas de Maria na Conferência de São Vicente, exerce a função de enfermeira, ensina catecismo, ajuda na paróquia, numa intensa atividade que tem como centro e inspiração um só pensamento: levar as almas a Nosso Senhor Jesus Cristo. Matilde se sente atraída pela Eucaristia, amando profundamente aquela presença silenciosa. Passava horas em adoração, conciliando com inteligência a ação com a contemplação. Pouco tempo depois de completar 30 anos, numa carta escrita no dia 8 de maio de 1874 ao Papa Pio IX, confia o desejo cultivado há anos: fundar um instituto religioso. Mas foi o pai que novamente criou obstáculos, desta vez devido ao clima anticlerical que se respirava na Espanha. Matilde, no entanto, sofre em silêncio, reza e espera, confortada pelo seu diretor espiritual, Padre Manuel da Oliva, sacerdote de São Felipe, até que seu pai lhe concedeu a desejada autorização. No dia 19 de março de 1875, festa de São José, após a missa na paróquia de Santa Maria, ela e 7 companheiras deveriam, unidas e solidárias, seguirem para casa onde dariam início à vida religiosa. Mas das 7 jovens comprometidas, só uma se apresenta, Maria Brice. Diante dessa grande provação, Matilde não desanima. Fortalecidas com a Eucaristia, ela e a sua única companheira se dirigem alegres e esperançosas, com heróica intrepidez para a casa de Nazaré, como Matilde a denomina. Com Maria, Matilde acolhe em casa um grupo de órfãs, se dedica ao ensino das crianças pobres e passa de casa em casa para cuidar dos doentes. No dia 23 de abril de 1876, o bispo de Placência, Dom Pedro Cassai Souto, autorizou provisoriamente a obra. No dia 20 de janeiro de 1878, Matilde e Maria vestem o hábito religioso naquela cidade. Nasceu assim, em meio às críticas de que aquela fundação era uma autêntica tolice, as adoradoras de Jesus e filhas de Maria Imaculada.
No dia 19 de março de 1884, o mesmo bispo erige canonicamente a obra como instituto religioso de direito diocesano, e no dia 29 de junho, a fundadora com outras irmãs emitem a profissão religiosa. Na sua casa se respirava o espírito de Nazaré, com a vida em torno do tabernáculo, sendo Nossa Senhora amada de um modo particular. Deste modo, as irmãs encontravam coragem para trabalhar, até em uma terrível epidemia de cólera, para passar tanto tempo em adoração, para dedicar-se inteiramente aos pobres e aos doentes. Oração, ação, sacrifício, transmitido a elas por Matilde. No dia 17 de dezembro de 1902, completamente consumida por sua dedicação, pelo trabalho intenso, pelas doenças, aos 61 anos, Matilde faleceu, rodeada por suas filhas. Todo o povoado chorou a sua perda como se fosse uma mãe, proclamando ao mesmo tempo a sua grande caridade e as suas numerosas virtudes. Suas filhas hoje se chamam Filhas de Maria, Mãe da Igreja. Estão presentes na Espanha, em Portugal, na Itália, na Venezuela, Colômbia, Peru e México, e continua a ser uma Eucaristia perene, como ensinou a fundadora. Matilde foi beatificada em 21 de março de 2002 por João Paulo II. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos São José Manianete, devoto da Sagrada Família. Ele nasceu em 7 de janeiro de 1833 em Lleida, na Espanha, em uma grande família cristã. Foi batizado no mesmo dia de seu nascimento. Aos 5 anos, sua mãe o ofereceu a Nossa Senhora de Valdeflores, padroeira da cidade. Completou os estudos secundários em Barbastro e depois os de Filosofia e Teologia nos seminários diocesanos de Lleida e Urgel. Contudo, para isso teve que encontrar um emprego quando menino. Foi ordenado sacerdote em 9 de abril de 1859. Após 12 anos de intenso trabalho na Diocese de Urgel ao serviço do bispo, como seu familiar, mordomo, palaciano, bibliotecário do seminário, secretário adjunto da Câmara e secretário das visitas pastorais, sentiu-se chamado por Deus a abraçar a vida religiosa e a fundar 2 congregações, um masculino e outro feminino. Com a aprovação do bispo, em 1864, fundou os Filhos da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, e em 1874, as Filhas Missionárias da Sagrada Família de Nazaré, com a missão de imitar, honrar e propagar o culto da Sagrada Família de Nazaré e prover a formação cristã das famílias, principalmente por meio da educação e instrução católica de crianças e jovens e do ministério sacerdotal. Com a oração constante e o trabalho incansável, viveu exemplarmente todas as virtudes e, juntamente com a sua amorosa dedicação à cura das almas, orientou e impulsionou no espaço de quase 40 anos a formação e expansão dos 2 institutos, abrindo colégios, escolas profissionais, seminários e outros centros de apostolado em vários lugares da Espanha. Hoje, os 2 institutos estão presentes com o exercício de sua missão. Os institutos estão em vários países da Europa, nas 2 Américas e na África. Chamado de modo especial por Deus, escreveu diversas obras e folhetos para apresentar ao mundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, difundir sua devoção e estimular sua imitação. Ele também fundou a revista A Sagrada Família, agora publicada em espanhol e italiano, e foi inspirado a propor a construção em Barcelona, na Espanha, de um templo expiatório em homenagem à Sagrada Família, que seria a morada espiritual e universal de todas as famílias. Da sua inspiração nasceu o Templo da Sagrada Família, uma brilhante obra do arquiteto e servo de Deus Antônio Gaudí. Foi destinada a perpetuar visivelmente as virtudes e os exemplos da família de Nazaré. São João Manianete pregou abundantemente a palavra de Deus e também escreveu muitas cartas e alguns livros para a formação de religiosos e religiosas, famílias e crianças, e também para a gestão de colégios e escolas. Entre os livros, destaca-se A Escola de Nazaré e também A Casa da Sagrada Família. É a sua biografia espiritual em que a sua alma personificada na personagem que chama-se
Desideria se imagina em diálogos com Jesus, Maria e José, com algumas conversas através das quais traça todo um processo de aperfeiçoamento cristão e religioso, inspirado na espiritualidade da Casa e Escola de Nazaré. Ele também escreveu um guia para as casas e famílias, intitulado Preciosa Joia de Família, para recordar a dignidade do casamento como vocação e a importância da educação cristã dos filhos. Para a formação dos religiosos, escreveu O Espírito da Sagrada Família, um livro de meditações que descreve a identidade da vocação e missão na igreja e na sociedade, de religiosos e religiosas, filhas e filhos da Sagrada Família. Existe uma edição de suas obras seletas e o primeiro volume de sua obra completa está sendo impresso. As obras do padre Manianete cresceram em meio a muitas dificuldades. Nem lhe faltaram várias doenças corporais dolorosas que o atormentaram por toda a vida. São admiráveis a sua indomável constância e fortaleza, alimentadas por uma profunda adesão e obediência à vontade de Deus. Isto ajudou a ser fiel diante de todas as provações. Consumidos fisicamente por algumas chagas que permaneceram abertas em seu flanco durante os últimos 16 anos de sua vida e que ele chamou de misericórdias do Senhor, em 17 de dezembro de 1901, rico em virtudes e méritos, entregou sua alma a Deus na Casa Mãe de Barcelona, na Espanha, centro da sua obra, rodeado pelo carinho e pela dor de tantas crianças e jovens, pelos quais dedicou toda a sua vida. Suas últimas palavras foram aquelas que repetiu muitas vezes: Jesus, José e Maria, recebam minha alma quando eu morrer. Seus restos mortais repousam na urna da capela do Colégio Jesus, Maria e José de Barcelona, que se tornou um lugar de oração para seus filhos e filhas espirituais e para muitos pais, meninos e meninas, famílias e devotos que têm aproximado de Deus, atraídos por seus exemplos e ensinamentos. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó amante da Sagrada Família, atraí para aqueles que te procuram o mesmo amor e devoção. Atraí também a bênção e proteção das nossas famílias, dos nossos lares. Afastai a peste e a doença, as divisões e brigas, e fazei dela um novo espelho da família de Nazaré. Amém. São José Manianete, rogai por nós. E Beata Matilde do Sagrado Coração, rogai por nós.